E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Shiba Inu. Executivo sênior da SHIB acredita que a empresa está prestes a queimar um zero e coloca uma meta de preço a curto prazo, aonde, possivelmente rompendo algumas resistências, ele irá buscar esse valor, né? Um executivo da Senior, então, da Shiba Inu, concordou com os relatórios de um analista sobre a meta de Shiba Inu de atingir um aumento de preço de zero. Até então, pessoal, diminuiu um zero que aconteceu alguns dias atrás, depois de bater aquele grande suporte em 0,507. Bateu em 1 centavo, que seria a primeira resistência muito forte, né? E depois veio novamente a cair. Essa semana, abrindo, né, domingo, ela conseguiu se recuperar novamente, né? E a meta de preço, pessoal, levaria então o Shiba Inu a buscar 0,4012 em curto prazo. A responsável oficial pelo marketing ali da Shiba Inu, né, da equipe de marketing, conhecida na comunidade de criptomoeda como Lucy, acredita que a segunda maior criptomoeda meme, né, perdendo somente para Dogecoin, a Shiba Inu pode estar prestes a perder um zero do seu valor de mercado. Ela confirmou isso na plataforma mídia social X, né, comentando em uma postagem de um analista de criptomoedas que é o Chip Knight. A Chip tem como meta alcançar em um curto prazo, então, o valor de 0,4012, depois de bater, então, aquele suporte em 0,507. O analista, né, pseudônimo mencionado anteriormente, tweetou: o mercado parece positivo novamente. No gráfico que ele compartilhou com a comunidade ali no X, o Shiba Inu rompeu o padrão de cunha descendente e o preço das criptomoedas está subindo. Ele mencionou uma possível meta de preço de curto prazo em 0,4012. A Lucy, então, comentou que concorda com essa previsão de preço e também sugeriu que o Shiba Knight, né, desse uma olhada no projeto, né, que foi criado então, né, para arrecadar fundos para os usuários do Shibarium afetados pelo ataque hacker ocorrido agora no final de 2025. Até então coloquei ali que foi bilhões, né, de token Shiba Inu ali hackeado. O Shiba Inu ainda está sendo negociado cerca de 90% abaixo da sua máxima histórica atingida lá em outubro de 2021, aonde alcançou 0,4088, né? E aqui vem o Shiba Knight, aonde, né, pessoal, ele colocou ali um gráfico, né, aonde tinha uma cunha descendente, aonde a probabilidade é sempre explodir para cima. Até então, ó, está querendo nesse gráfico, né, romper essa cunha descendente, aonde levaria o preço a buscar a grande resistência, que é essa primeira em 0,401 e buscando então 0,4012. E daí a Lucy, ela veio logo embaixo, né? Comentou ali que isso poderá acontecer sim, buscar em um curto prazo essa meta de preço de 0,4012. Mas para isso acontecer, pessoal, precisa, né, romper resistência. Até então, ó, Shiba Inu atinge a pior resistência de 2026. Será que conseguirá superá-lo com um aumento, né, de 15%? Aonde já saiu de 0,507, né? O Shiba Inu foi levado ao limite, atingindo então esse nível de resistência que não conseguiu superar no passado ainda, né, pessoal? Precisamos de uma força compradora para buscar romper resistência. O sucesso local de Shiba Inu e também, né, após se recuperar dessa zona de suporte, né, mais imediatamente encontrou uma EMA de 100 dias, né, uma média móvel ali, linha de média móvel de 100 dias, aonde uma barreira que não conseguiu superar diversas vezes este ano. Bate ali nessa EMA e volta novamente. Esse nível tem funcionado essencialmente como um teto de preço, interrompendo o ímpeto de alta que sempre que o Shiba começa a mostrar sinais de melhora,
começa a subir, bate então nessa média e não consegue romper, né? Atualmente, né, o Shiba está preso em uma tendência de baixa mais ampla, como vocês podem ver aqui no gráfico, mas, né, sendo negociado em uma estrutura de recuperação de curto prazo, uma vez de uma demanda sustentada, cobertura de posições vendidas e as de compras reativas impulsionaram o recente aumento acentuado. E isso é significativo porque a força do preço normalmente se dissipa nas principais médias móveis na ausência do volume de continuação, que é precisamente o que está ocorrendo aqui. Que vocês podem ver que a média, né, de 100 dias seria essa laranjadinha aqui no gráfico, pessoal, aonde, ó, vocês podem ver, ó, que bate e volta e agora bateu, né? Até então buscou 0.401, né? Rompeu um zero, só que novamente, né, caiu e agora tentando ter essa força compradora novamente para romper essa resistência. E por representar o ponto de desequilíbrio, né, entre a especulação do curto prazo e o controle de tendência de longo prazo, o EMA de 100 períodos apresenta desafios particulares para o token SHIB. Cada rejeição nesse nível fortalece a posição dominante dos vendedores. Qualquer alta é tecnicamente arriscada até que Shiba consiga fechar firmemente acima dela. Então, rompendo essa grande resistência, a EMA de 100 dias, poderemos buscar ali melhoria de preço até então buscar o 0.4012, né, onde tem uma meta de preço ali. Essa ruptura ainda não ocorreu. A estação é confirmada pelo comportamento do volume. A participação, né, diminuiu rapidamente à medida que os preços, né, se aproximavam do agrupamento de EMAs, apesar de um breve pico durante a recuperação. E isso indica que os compradores ainda não estão confiantes o suficiente para resistir à pressão vendedora na resistência. E essa indecisão também se reflete no RSI, que permanece em uma zona neutra em vez de se mover para um território de forte alta. Olhando o gráfico, pessoal, eu sempre gosto de olhar gráficos no semanal, podemos ver, ó, que quando, né, eu comecei a fazer vídeos novamente de Shiba Inu, ele vinha, né, de 2 semanas, as semanas de dezembro, final de dezembro, né, 22 e 29 de dezembro, tentando se recuperar depois de bater ali naquele suporte em 0.407, conseguiu se recuperar por 2 semanas, aonde foi buscar então recuperar ali a posição de 0.401 que tinham perdido lá em outubro. Só que bateu na resistência, como vocês podem ver, essa EMA de 100 dias, que é alaranjada, bateu e retornou. Só que essa semana está sendo muito boa para o mercado. Até então o BTC está em torno de 94, bateu acima de 95 mil dólares e Shiba Inu conseguiu então essa semana chegar perto novamente ali de 0.5091, nesse momento 0.5087, tendo nessa força compradora resistências de EMA de 100 dias e também ali, né, a principal, né, resistência em 0.401. Isso, né, pode ver que batem, né, certinho. Rompendo, pessoal, como eu já falei várias vezes, poderia buscar então a linha de tendência aqui, que seria de 200 períodos, que está perto então da resistência, né, da segunda maior resistência em 0.4015. E olha o próprio, né, estocástico lento, que seria essa ferramenta, que o semanal está apontando para cima. Então podemos ver sim uma força compradora, só que essa força compradora tem que ser forte para romper essas principais resistências, para aí sim buscar, né, o preço que o Knight, né, colocou ali em 0.4012 e assim romper, né, essa resistência forte em 0.401 e buscar, né, uma meta de preço a curto prazo. Qualquer informação o canal vem trazendo aqui para vocês. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.